Hello, meus amores, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Alessandra e aqui falamos sobre doramas asiáticos no geral. E hoje nós falaremos sobre o K-drama Quando o Telefone Toca, When the Phone Rings. Se vocês não começaram esse drama, só comecem, porque o drama já começa babadeiro, gente, já começa treteiro do jeito que eu gosto. Ele começa assim porque o K-drama tem 12 episódios. Geralmente quando são 16 episódios dá pra dar uma enroladinha, mas estamos falando de um K-drama de 12, então tudo acontece muito rápido. Para resumido, o K-drama, a história é a seguinte: nós temos dois protagonistas e esses dois protagonistas eles são ricos e são casados por conveniência. Então a gente já sabe todo aquele pepino de casamento por contrato, né? Dormem em quartos separados, cada um tem a sua vidinha, ninguém esquenta muito ali com ninguém. O protagonista, eu esqueci, mas eu não sei se ele já trabalhou na área de investigação policial ou se ele fez algum curso, agora eu não me lembro. Mas hoje em dia, no K-drama, ele é porta-voz do governo. Que no caso é o seguinte: tudo que acontece com o país, ele vai lá e dá uma coletiva, igual aconteceu um sequestro, ele vai lá e dá uma coletiva para a imprensa para explicar tudo. Então ele é um porta-voz do governo. A nossa protagonista, ela é intérprete e ela tem problema de mutismo. Mutismo nada mais é do que uma pessoa quando ela perde a fala por causa de um estresse pós-traumático, o que ela passou quando ela era criança. Num belo dia, ela é sequestrada, a nossa protagonista. E aí o bandido liga para o prota. Gente, eu vou falar assim, porque agora eu não lembro o nome de ninguém, tá? Eu realmente não lembro o nome de ninguém. E o bandido, ele liga pro protagonista, querendo dinheiro, fazendo aquele acordo. Como o protagonista, ele já tem as artimanhas de negócio de policial investigativo, ele vai conversando com o bandido. E nisso, ele desliga o telefone e aí ele pergunta pra mãe dele se a protagonista tá lá com ela. E ela fala que não. E aí ele pergunta pra mãe dela, que é literalmente uma vaca, vamos chegar nesse ponto. E a mãe dela fala que a menina tá com ela. Então ele pensa, é basicamente um trote que estão passando pra mim e esse bandido não tá com a minha esposa. Porque ninguém sabe quem é a esposa dele, tá, gente? Vamos começar aí. Ninguém no K-drama conhece de fato, já viu o rosto da esposa dele. Então ele fica meio assim, como é que ele sequestrou minha esposa, sendo que ninguém conhece o rosto dela? O bandido volta a ligar pra ele e ele fala que vai matar a esposa dele, que vai fazer não sei o que. E com isso, coitada, a prota tava ouvindo tudo no viva voz. E ele tem a brilhante ideia, o protagonista, de falar assim: ué, você não matou ela ainda não? Quando você matar ela, me mostra a foto do cadáver. O mundo da prota literalmente caiu ali. O drama, ele pega a gente muito de surpresa, porque a prota, ela consegue se safar disso sozinha, ela vai pra casa e ela finge que nada aconteceu. Então, na mente do prota, é literalmente um trote, porque ela tá ali, tá bem, e não aconteceu nada com ela. Mas só que ela tava com um corte no pescoço, porque o cara tentou enforcar ela. Ela passou o maior desespero dentro daquele carro com o bandido. Lá pro final do episódio 1, a gente vê que quem tá com o telefone é ela. Porque assim, ela quer se livrar do casamento, sabe? Ela quer se livrar daquele casamento. Então ela finge ser o bandido pra ele. Olha o pepino aí. E aí ela fala que ele sabe de todos os segredos da família. Segredos esses que são um pepino atrás do outro, tá, gente? Vamos chegar lá. E fica nessa temática, entendeu? Ela ligando pra ele como se fosse o bandido. Ele ficando todo revoltado. No final do primeiro episódio, a gente pode perceber que ela começa a contar o que o bandido fez pra ele no telefone. Ele falou assim: você não sabe o que eu fiz com ela, né? Eu enforquei ela, o carro derrapou, ela se machucou. E o prota, ele fica literalmente com raiva, ele fica com tanta raiva que ele soca a parede e machuca a mão. E ele fala: agora eu não quero você preso, agora eu vou te caçar, literalmente. Isso que eu quero pra minha vida. E aí a prota, ela entra em desespero, porque ela não sabe se ele acreditou na conversa que ela mandou pra ele ou se ele já vai descobrir que é ela. Então, assim, a trama do drama vai ser assim, entendeu? Essa aflição, se você não gosta dessa agonia, dessa aflição de que toda hora vai acontecer uma coisa, não recomendo a ver. Vamos para as minhas teorias e os meus pensamentos sobre o K-drama. Esse daqui vai ter alguns spoilers que, se você não viu o episódio 1 e o 2, você vai ficar sabendo. Então eu recomendo que você assista os episódios, depois volte aqui
para o meu vídeo pra gente fofocar nos comentários, ok? Mas se você quiser saber, porque tem gente que ama spoiler, né? Eu não sei como é que vocês podem gostar de spoiler, mas se vocês quiserem saber da fofoca, fiquem aqui. Primeira coisa que eu acho, que o Prota gosta dela há tempos, não é de hoje. Você diz isso, Alessandra, porque a treta da família é a seguinte: eles são casados por conveniência, mas só que o combinado da família era ele casar com a irmã dela e não com ela. O que que acontece? A irmã dela meteu o pé e sobrou para a protagonista casar com ele, entendeu? Então, por isso que eu acho que todo mundo não conhece ela, pra ninguém ver o rosto dela e falar: nossa, ele casou com a irmã ao invés da menina que era combinada, entendeu? Por isso que ela é escondida de todo mundo, tem esse suspense. E a gente pode ver no final do episódio 2, eu acho. No final do episódio, porque só tem um e o 2. Se não é um, é outro. A gente vê um feedback dele conversando com a irmã dela no telefone. E a irmã dela no telefone falando: você tem que acabar com esse casamento porque eu não quero esse casamento. E aí ele pergunta: mas a sua irmã tá combinada mesmo pra casar com outro? Porque ela tava combinada pra casar com outra pessoa e não com ele. E aí a irmã dele fala por mensagem: sim, ela vai casar com ele. E aí ele fala assim: então não vai ser você que eu vou casar, vai ser ela. Pá! Dorama acaba aí, tá, gente? Dorama acaba assim o episódio 2, todo mundo fica em choque. Então, assim, o que pode ter acontecido? Ou ele gosta dela há muito tempo e talvez ela ia casar com um cara que é insuportável, horrível, e ele quis salvar ela. Muita gente acha que ele tá começando a gostar dela durante esses 3 anos. De primeira, ele salvou ela do casamento com alguma pessoa que não era muito boa de índole, e aí a partir daí ele começou a gostar dela. Mas, gente, esse surto que ele dá do nada, de ter ciúmes, essa coisa do nada, eu acho que ele já devia ter uma fissurinha por ela há mais tempo. O que vocês acham? Digam aí nos comentários. Possíveis suspeitos. Sim, já temos possíveis suspeitos com 2 episódios apenas. A vida do Dorameira é isso, gente. Nossa mente pipoca a teoria, entendeu? E a gente precisa comentar, conversar com alguém, e vocês vão ter que me ouvir. Então, se você tem alguma teoria, deixa aqui embaixo nos comentários, porque a gente vai fofocando sobre o assunto, tá ligado, né? Vocês estão ligados. Primeiro suspeito, aquele amigo que apareceu do nada. Ele é super suspeito. Ele apareceu literalmente do nada, falando que viu ela no jornal. Ele fala que ela tava sumida, que ninguém soube mais dela, acho que eles são amigos desde a época da faculdade. Segundo suspeito, o secretário do protagonista, porque ele sabe tudo. Talvez ele fez alguma coisa pro Prota, criou um remorso, e aí ele quer vingança. Gente, uma coisa que tá me deixando muito agoniada nesse drama é que a Prota, ela tá dando muita bandeira. Ela tá dando muita bandeira, ela fica com ódio dele fácil e ela dá muita bandeira. E ela fica com aquele celular pela casa. Ele vai descobrir aquele celular, porque ele é um ser muito esperto. Teve uma conversa que ela se passou pelo bandido e ele pergunta: você é casado? E ela fala: sou. Não, não sou. E aí depois que termina a ligação, ele vira e fala pro secretário dele assim: busque todos os caras suspeitos que são casados. Porque ele disse no telefone que ele era casado. Mas só que como ele tá nervoso, a primeira resposta que fica: cara, o cara é inteligente, gente. Ele vai descobrir esse telefone, mano, tá me dando nervoso. E ela perde muito a linha com ele nas ligações que ela tem. A história da pinta. Ai, Jesus, eu lembrei da história da pinta. Porque ela liga pra ele tirando foto. Ela tirou foto da coxa dela, assim, de lingerie, e enviou pra ele. E aí ele fica mais possesso ainda. E aí ela pergunta: olha, você nunca avisou a esposa sem roupa? Você não sabia que ela tinha uma pinta na coxa? Então eu tô te mostrando agora. E o Prota falou assim: não, eu conheço bastante a minha esposa. E aí ela fica revoltada e ela vira e fala assim: ah, é? Então vai lá verificar pra ver se ela tem a pinta ou não. E depois que ela se toca da merda que ela falou... Ai, gente, isso não vai dar certo. Ela fica muito revoltada com ele no telefone. Muita gente falou assim: ah, ele é um boy possessivo. Ele não tinha sentimentos por ela e que é aquela coisa de boy possessivo. Tocou, não quer me ouvir o bicho. Eu acho que não. Eu acho que não é essa vibe, eu acho que ele gosta dela assim. Porque no final do episódio 2, quando eles terminam a ligação e ela chega a contar pra ele tudo que o bandido fez com ela,
E ele encontra com ela porque ela vê ele, sai de fininho assim, e ele encontra ela, ele meio que dá um suspiro ali de preocupação. E depois ele vai pra cima dela, né, pra saber se ela se machucou, se ela viu o rosto dele. Mas o que aparenta ali é porque como ele já lida com esses negócios arriscados, igual o sequestro, né, ele é porta-voz do governo, eu acho que ele tem essa cisma de querer proteger ela, botar ela num redondo assim de vidro e proteger ela de todo mundo. Eu acho que é essa a pegada. Eu acho que ele sabe o motivo que ela teve esse estresse pós-traumático. Gente, drama tudo é possível, tá? Ainda mais se você for pegar uma história, algum dos protas sofreu trauma na infância e geralmente o outro prota tá envolvido. Então, assim, pode ser que ele saiba. Se a família for amiga há muito tempo, ele deve saber de alguma coisa assim e aí quer proteger ela de tudo e de todos. Pode ser uma teoria. Vamos falar das vaquinhas do K-drama? Sim, temos vacas no K-drama, pra quem não sabe. E sim, gente, eu estou falando dos personagens. Nada que eu digo aqui é sobre os atores, tá? Eu tô literalmente focando nos personagens. Vamos separar as coisas aqui. E sim, temos 2 vacas. Eu não sei se vai vir uma terceira vaca e se a irmã dela aparecer mais pra frente, né? Voltar. Eu não sei como é que é a irmã dela, mas assim, a mãe dele com a mãe dela, gente, é uma cobra com uma vaca, literalmente. Aquilo é mãe? Deixa eu te perguntar. Aquilo é mãe? Porque ela chantageia a própria filha. Porque o negócio é o seguinte: a filha se casou com ele por conta que a mãe dela chantageou ela. Tipo, ou você casa com ele, ou eu deixo seu pai na rua. Porque o pai dela, ele tem problemas psicológicos e ele tá numa clínica psiquiátrica. Então ele precisa de assistência. E a mãe dela vira e fala assim: ou você casa, ou eu deixo seu pai na rua sem assistência. Então literalmente ela casa porque ela ama o pai dela e ela quer o pai dela bem. Vamos teorizar um pouquinho aqui, bem além, e muito além, aliás. Tem 2 possíveis teorias. Eu fico pensando, será que ela é realmente mãe da garota? Porque, gente, tem níveis, né? Eu sei que tem mãe maluca por aí, mas, gente, é demais, entendeu? Eu não sei se ela é realmente mãe dela. Mas se fosse o caso de não ser mãe, ela teria que ser mais velha, né? Porque aí o pai teve um outro relacionamento, ela ficou com a família e é isso, a mulher prefere mais a outra que é filha dela do que ela que não é. Outra teoria possível também é de que eles tinham uma vida difícil no passado, uma vida de pobreza, e ela não aguentou mais e quis se divorciar. E é aí que ele começa a bater o pino. Então, ela consegue achar um cara rico e uma filha vai com ela e a outra fica com o pai. E ela acha um cara rico e o pai, vendo aquilo, que a mulher tá numa vida boa, decide enviar a filha pra ela, entendeu? Pra ela poder cuidar também. Só que não cuidou direito, né? Porque ela fez o que fez com a protagonista. Não sei qual foi esse trauma que ela teve de criança. Eu imaginei que talvez ela viu a morte de alguém. No caso, seria a mãe. Mas se fosse a mãe, ela teria que ser mais velha, entendeu? A não ser que o cara arranjou uma amante, já casada com essa, e aí ele ficou com a menina e a mãe morreu, entendeu? E aí ela tem ódio por causa disso, a mulher, e trata a prota mal. Também pode ser isso. Mas como uma bela dorameira a gente gosta de teorizar, eu quero que você deixe a sua teoria aqui embaixo. Pode ser sobre qualquer coisa, não necessariamente sobre o passado. Uma coisa que eu vou comentar é sobre a prévia. Os K-dramas, eles sempre dão uma prévia no final do episódio. Alguns K-dramas, tá? Não são todos. Mas em sua maioria, eles dão prévias, assim, cenas dos próximos capítulos. E tem uma cena que mostra que o bandido, ele tá bem. Tá? Ele tá muito bem. Até porque mostra um feedback no episódio 1 ou 2, alguma coisa assim, agora eu não me lembro, que a prota, ela sofre aquele acidente, pega o telefone, mas ela vai chamar um guincho pra recuperar o carro dela. Nisso, quando ela volta com o guincho, o cara não tá mais no carro. Porque acontece, ela derrapa com o carro na pista e ele acaba desmaiando no banco de trás. Mas só que quando ela volta, ele já não tá mais lá. Então, esse bandido que tenta sequestrar ela vai tentar pegar o pai dela na clínica. Então, assim, olha o pepino armado aí. Parece que ela fica tão traumatizada com isso que o prota tem que dormir e fazer companhia pra ela. Então, assim, a gente vai ver o primeiro contato, assim, deles, sabe? Juntinhos. Na prévia também, ele vai querer tentar aprender língua de sinais por causa dela. Já é um avanço aí, porque ele não sabe, tá?
Ele não sabe o que ela fala. Tem uma cena, eles vão pra uma festa de um amigo importante americano. E o cara pensa que ela é a esposa dele, mas só que ela vira e fala que não é a esposa dele, ela tá lá só pra interpretar, porque a esposa do americano, ela é muda, ela não fala. Então precisa da língua de sinais. Fala, ué, por que a sua esposa não veio, americano? E o Prota fala, ela não veio porque ela é meu ponto fraco. Ela olha assim pra ele, que ponto fraco, meu filho? Você me queria morta. Ela ficou com esse pensamento, tá, gente? Dele falando, eu quero que você me mande foto do cadáver. E aí depois disso, que ele fala que é o ponto fraco, eles estão na festa, ela começa a jogar tudo na cara dele. Ele vira, olha assim, ele fala assim, você tá me xingando, né? Então assim, gente, ele não sabe muito bem sobre a língua de sinais. Ele pensou, tipo, você tá me xingando porque ela tava muito revoltada, entendeu? Só pelo olhar dela e pelos gestos que ela tava fazendo, ele interpretou que talvez ela estaria xingando ele. Então na próxima prévia parece que ele vai tentar aprender para tentar uma conversa melhor com ela. Você não gosta desse tipo de K-drama, aconselho a não ver, porque você vai ficar aflita. Eu gosto porque eu gosto dessa adrenalina que dá, gente, porque a gente fica teorizando sobre tudo. Eu amo. Tava doida por um K-drama assim e finalmente Dona Coreia, né, deu o ar das graças. Então assim, se você não curte, não recomendo, porque seu coração vai ficar, ó, no grau. Vocês têm alguma teoria? Deixem nos comentários, vamos fofocar. Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, que ajuda bastante o canal. Obrigada por ficarem até o final do vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.